Oi, gente. Essa, então, é a nossa 12ª aula. E agora a gente vai falar sobre o impressionismo no Brasil. E, na verdade, são estudos ainda iniciais sobre o impressionismo no Brasil, que é uma pesquisa que eu fiz no ano de 2019. Esse texto eu apresentei lá em São Paulo, em 2019. E, vocês vão ver, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dos procedimentos que eu fui tendo nessa pesquisa. Na verdade, eu fui estudar isso a partir de um convite que eu recebi para uma publicação em inglês. Então, esse texto saiu também em inglês, que era de várias pessoas de outras partes do mundo, que não na França, iam escrever sobre o impressionismo nos seus países. Entendeu? Então, era tipo uma história da arte global. Em vez de falar o impressionismo na França, como que aconteceu o impressionismo em outras partes do mundo. E aí, eu tinha um problema, porque, na verdade, assim, eu estudei muito o Eliseu Visconti, como vocês sabem, né? Foi o assunto da minha tese de doutorado. E o Eliseu Visconti, na biografia dele, como ele entra na história da arte do Brasil, na historiografia consensual, a grande importância do Visconti foi por ele ter sido o primeiro impressionista brasileiro. Sempre isso se repetia muito. Só que quando a gente vai ver a obra do Visconti, a gente vê que ele tem influência do impressionismo, mas ele também tem influência do simbolismo, ele também fez alguma coisa que tem a ver com Art Nouveau, ele às vezes tem mais um realismo. Então, assim, é uma série de tendências que aparecem na obra do Visconti. Então, esse rótulo de dizer o Visconti é um impressionista me incomodava. E aí, nos meus estudos, normalmente, eu sempre procurava evitar isso, de simplesmente rotular a importância dele é pelo impressionismo. Só que aí, com esse convite, eu tive que falar, bom, vamos ver, né? Vamos enfrentar esse tema aí. Então, quando a gente fala eu vou mudar aqui, quero saber se mudou a imagem para vocês. Mudou a imagem? Ah, tá. Quando a gente fala assim do impressionismo em geral, só fala impressionismo, a gente pensa na França. Então, a gente pensa no Monet, Pissarro, aqui de novo é o Monet, o Renoir, desculpa, não, Degas, Renoir, Bertrand Morisot, Degas. Então, a gente pensa nesses impressionistas franceses. Mas é claro que a gente sabe que também em outras partes do mundo, por exemplo, aqui eu trouxe algumas coisas de Portugal, da Inglaterra, esse aqui é um inglês, esse também é de um português. No caso aqui é de um francês, mas que vai pintar isso mais lá para o final do século, que tem uma influência impressionista, mas ele não era impressionista de fato. Então, a gente vê que o impressionismo ele vai realmente se expandindo e alcançando vários artistas que, às vezes, não se denominavam como impressionistas, mas que sofreram essa influência impressionista. E aqui no Brasil, a gente também vai ver isso. Tem várias obras de brasileiros que têm uma pincelada que remete ao impressionismo. Então, aqui eu trouxe o Antônio Parreiras, está aqui, essas duas pinturas, o Eliseu Visconti, com essas duas pinturas aqui. Aqui é do Lucílio de Albuquerque e essa da Georgina de Albuquerque. Então, em todos esses quadros aqui, a gente sente que tem uma pincelada que vem do impressionismo. Tem uma coisa curiosa, que quando eu arrumei aqui essas imagens, eu percebi como tem muito verde. Então, talvez no impressionismo brasileiro tenha mais verde do que nos impressionistas de outros lugares. Não sei, seria talvez uma das hipóteses que a gente possa levantar, mas não escrevi sobre isso. O que funciona excelentemente bem, né? Porque eu acho que, sei lá, acaba criando uma forma melhor de representar toda a fauna e flora que ainda existia naquele período. A gente fala da aquarela para representar tudo aquilo lá nos pintores viajantes, mas isso é uma outra forma de ver isso. Tipo, não só forma de... Sim, não só forma de ver isso, mas ao mesmo tempo parece que esse verde todo merece uma pincelada, uma visão impressionista, sabe? Sim. E eu acho muito bacana. Lembrando que tudo isso a gente vê lá no século XIX, né? Na seção do século... Não, XX. Sim. Século XX do Museu de Belas Artes. Do Museu Nacional de Belas Artes, exatamente. Então, esse quadro aqui do Visconti, até os patinhos, estava também num dos exercícios, não foi? E ele ainda é século XIX. É o finalzinho do século XIX, mas ainda é do século XIX. Mas esse aqui já é século XX. Esse aqui é bem do início do século XX, do Parreiras.
E aí, a minha estratégia foi assim, bom, vamos ver os jornais da época, para ver o que estavam escrevendo sobre o impressionismo, o que saiu nos jornais aqui no Brasil. E aí, a minha amiga, Hemeroteca Digital, né? Então, o endereço está bem grande aqui, ó, memoriabn.br, e aí fomos lá fazer a pesquisa. E os jornais e revistas que mencionaram o impressionismo desde 1878 até 1929, por enquanto eu encontrei esses 23 publicações, sejam jornais, sejam revistas. Almanac Garnier, a Cigarra, a Gazeta, em São Paulo, Amanhã, à Noite, a Notícia. Quando não está escrito que é São Paulo, é porque é no Rio de Janeiro, tá? Então, a Tribuna, a União, Brasil, Correio da Manhã, todos no Rio, Correio Paulistano, em São Paulo. Fonfon, Gazeta Literária, Gazeta de Notícias, Jornal do Brasil, Cosmos, Movimento Brasileiro, O Imparcial, O Jornal, O Malho, O País e Revista Americana, todos no Rio. Então, em todos esses saíram algum artigo, alguma nota sobre o impressionismo. Mas o primeiro artigo que é sobre os impressionistas, que sai publicado aqui no Rio, no Brasil, é esse do Ramalho Ortigão, na Gazeta de Notícias. E o Ramalho Ortigão, ele era um correspondente, ele era um português, né? Então normalmente ele escrevia de Portugal, mas nesse ano ele estava na França, ele tinha ido lá também para ver a Exposição Universal em Paris, e ele vai escrever uma série de artigos, e um desses artigos é esse, Notas de Viagem, Os Impressionistas. E ele começa dizendo justamente, seriam extremamente incompletas as notas que eu tenho procurado dar uma ideia do estado presente da pintura em França, se eu não consagrasse algumas palavras à influência dos impressionistas. Eles são geralmente considerados como os comunistas, como os petroleiros da arte. As suas exposições têm tido sempre um êxito de ódio. Diante dos quadros dos impressionistas, têm-se visto burgueses pacíficos, acompanhados de suas mulheres e de suas filhas, rangerem os dentes, baterem no chão com os ferrões dos seus chapéus de chuva e pedirem a restauração da forca. Então, assim, o Ramalho Ortigão ele usa uma linguagem muito irônica, né? Ele faz essa caricatura, como que esses burgueses muito pacíficos, de repente, se tornam super agressivos e revoltados porque eles não estão entendendo aquela pintura. Mas, ainda nesse artigo do Ramalho Ortigão, ele vai começar a defender os impressionistas, né? E ele vai usar muito um autor francês, que é o Théodore Duret, e são as ideias que ele vai expor aqui, a gente percebe que ele leu os textos do Théodore Duret. Então, ele vai dizer isso, ó. Os impressionistas tinham olhos muito privilegiados por uma educação especial, capazes de perceber que, ao ar livre, certos reflexos do arvoredo, das estradas brancas, dão às coisas um tom geral, que umas vezes é roxo, outras azul, outras cor de lilás. Eu trouxe essa imagem aqui de uma pintura do Monet para a gente ver essas sombras, né? As sombras dessas montes de feno na neve são, aqui no caso, azuladas. E aí o Ramalho Ortigão então vai dizer, ó, o impressionista está percebendo isso, ele tem um olho muito apurado. Quanto ao público geral, ele vai dizer, quem é que nota que o azul fica mais azul quando se aproxima da cor de laranja? Do cor de laranja. O público não tem essa delicada percepção óptica. Então, ele está explicando esse estranhamento porque o público não está preparado para aquilo. Esse artigo vai acabar sendo publicado num livro, que é esse aqui, não, vai ser toda essa série de artigos, inclusive esse, Notas de Viagem, de 1878 a 79, tipografia da Gazeta de Notícias. Está vendo? Então, foi o próprio jornal que resolveu fazer o livro, publicou em 1879. Isso mostra que essas crônicas do Ramalho Ortigão faziam sucesso, né, entre o público, o leitor. Se as pessoas não gostassem, eles não iam gastar o dinheiro para fazer essa produção toda, porque eles iam achar que o livro não ia vender. Então, isso fez algum sucesso. Porém, a gente não tem comentários dos leitores sobre o artigo. E também, esse artigo não tinha nenhuma imagem. Tá? Ele não fazia nenhuma... Se tivesse alguma imagem, seria em preto e branco. Mas no caso desses artigos do Ramalho Ortigão, não havia nenhuma imagem. Então, uma das coisas que a gente observou, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, é que quando os
críticos brasileiros começam a falar um pouco do impressionismo no jornal e começar a reconhecer algum pintor brasileiro como impressionista, não está casando muito. É como se eles não tivessem visto ainda as obras dos impressionistas franceses, porque eles, pelo que eles estão lendo, eles começam a imaginar. Ah, deve ser isso, deve ser aquilo. Isso que vocês estão vendo agora é uma tabelinha, eu fiz algumas tabelas, né, a partir dessa pesquisa, o número de artigos que mencionam o impressionismo. Na verdade, fazendo uma busca pela palavra impressionista, aparece mais, tá? Nessa tabela aqui, são só os artigos que falam a palavra impressionismo. E a gente vê que é bem pouquinho, na década de 70, na verdade, é aquele artigo do Ramalho Ortigão. Na década de 80 aí vai ter 4, mas na década de 1890 só 1. Aí começa a crescer. 1900 tem 6, aí 1910 já tem 14, e 1920, 21. Então a gente vai vendo assim que tem um crescimento bem significativo no século XX. Desses artigos, alguns vão ser favoráveis e outros vão ser desfavoráveis ao impressionismo. E tem alguns que são bem interessantes, porque vão começar a chamar a atenção de algum artista. Cuidado com o impressionismo. Olha, cuidado com essa nova moda francesa, porque ela não é muito... é meio perigosa. Por exemplo, numa crítica que foi feita à exposição do Firmino Monteiro, o Firmino Monteiro tinha acabado de voltar de uma viagem, ele tinha passado alguns meses na Europa, e aí ele volta e vai fazer uma exposição no Rio, em junho de 1884. E isso aqui é um trechinho da crítica. Olha só o que o crítico escreveu. A temporada em Paris, onde o pintor assistiu exposições, observou de perto obras dos grandes mestres dos tempos passados e das notabilidades de hoje, o fez admirar a pintura de artistas que pintam com os dedos e desenham por intuição, servindo-se do pincel como da faca. A largueza e a liberdade de fazer desses artistas chamou-lhe a atenção e conduziu ao impressionismo, que é tanto Panteão como pode ser Pelourinho. Panteão era o local de homenagem aos heróis. Então, você foi para o Panteão, é aquele que venceu, é o sucesso, é consagrado como um herói. E o Pelourinho é a punição, né? Você está sendo punido por algo. Então, vocês vejam aqui como ele diz assim, o impressionismo ele pode ser a glória, mas também pode ser a perdição. E a gente encontrou, então, essa pintura aqui do Firmino Monteiro, que está na reserva do Museu Nacional de Belas Artes, se chama Paisagem de Niterói, que foi pintada por volta de 84, e a gente imagina que esse crítico está vendo impressionismo nessas pinceladas do Firmino. Hoje em dia, a gente só diria assim, tudo bem, ele tem uma paleta mais clara, né, está usando as cores mais claras, tem um trabalho feito com espátula, você sente a matéria da pintura, mas se eu colocar aqui lado a lado com uma pintura de Monet, é bem diferente, né? O tipo de... As pinceladas fragmentadas, com as cores, né, mais divididas, ela não está presente ainda aqui no Firmino Monteiro. Esse tipo de associação de cores claras com o impressionismo também vai aparecer numa crítica feita a uma exposição do Parreiras. Então, em 1901, tem uma exposição dele, que vai ser super bem frequentada, e aí, no caso, o crítico vai elogiar. Então, vai elogiar esse quadro chamado A Prece, que é esse quadro aqui, e ele vai dizer o seguinte: a prece é uma das obras em que o artista se afasta sensivelmente de seu feitio antigo, fazendo pintura larga e simples, com boas tendências para o impressionismo. A luz é clara, o horizonte foge, e os tons claros e leves dão à paisagem um efeito magnífico, de verdade e de graça. Então a gente sente isso, né? É uma pintura que tem realmente as cores bem claras. Só que repara aqui, olha o tronco que tem aqui no primeiro plano. Olha a figura desse personagem. É tudo muito bem desenhado. A gente vê o contorno dessas figuras. Então, isso não, para a gente, hoje em dia, a gente percebe. Há uma influência do impressionismo, mas a gente não diria que ele é um pintor totalmente impressionista, que abraçou o impressionismo. Então, a gente está percebendo isso, que tem uma diferença de ponto de vista dos brasileiros do século XIX em relação aos de hoje.
eles consideravam impressionistas pinturas que hoje a gente não classifica assim. Qual a explicação? Uma dessas explicações seria o pouco contato com as pinturas de impressionistas franceses. Na verdade, numa coleção pública no Brasil, a primeira vez que entram pinturas impressionistas é em 1922, quando a Escola Nacional de Belas Artes recebe uma doação de quadros. Ainda não existia o Museu Nacional de Belas Artes. Tá? Lembrando que o Museu Nacional de Belas Artes vai ser criado em 1937, com a coleção que era da EMBA. Então, a Escola Nacional de Belas Artes tinha uma pinacoteca que era aberta ao público. Então, era o Museu de Belas Artes, ainda não tinha esse nome. Aqui a notícia do jornal com falando desse dom, né, a dádiva preciosa de uma disposição testamentária, a Sala Barão de São Joaquim, na Escola de Belas Artes, uma galeria de arte. Então, entre os artistas que estavam ali, tinha esses, Alfred Sisley, Armand Guillaumin, Albert Lebourg. Todos os três fizeram parte das exposições impressionistas, e o Alfred Sisley seria o mais conhecido. Também entraram esses que são considerados precursores do impressionismo, Eugène Boudin, Félix Siem, John Kind. E ainda alguns outros menos conhecidos, mas que também que são mais ligados à escola de Barbizon, o Henri Arpignac e Charles Jacques, que seriam mais do meados do século, mas que tem a ver com essa história da pintura de paisagem na França. E aí, eu fiz uma outra tabela aqui, que foi observando o que esses articulistas, como que eles falaram do impressionismo. Se eles falaram bem, se eles falaram mal, ou se eles ficaram ali, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, que é esse aqui do meio termo. Então, 1870 é o Ramalho Ortigão, ele foi favorável. Já em 1880, tem 3 artigos que têm muita desconfiança, que falam assim, olha, isso aí está meio estranho. E um que é meio termo, daqui a pouco a gente vai falar desse. 1890, só desconfiança, depois 1900 fica bem equilibrado. Aí o que acontece em 1910? A maior parte passa a ser favorável. E isso se acentua em 1920. Então, no total, 26 artigos foram favoráveis. E 14 foram com desconfiança. Mas a gente percebe, eu vou falar disso daqui a pouco, que o motivo dessa desconfiança aqui é bem diferente do motivo da desconfiança no século XIX. Tá? Isso vai mudar. Então, vamos ver primeiro uma dessas críticas da década de 80, que vai ser aquela de meio termo. Teve uma exposição da pintura do Facchinetti, não sei se eu... trouxe. Isso aqui é um exemplo da pintura do Facchinetti. Reparem como é assim, super detalhado. Ele vai pintando quase que folhinha por folhinha da vegetação. Então, ele tinha feito uma exposição, e aí esse crítico vai dizer isso. Há, nas minúcias, alguma coisa que se rebela contra o que é verdadeiramente arte. Pois um artista não deve copiar detalhadamente tudo o que se vê na natureza. Então, aqui ele já está criticando, falando, você está fazendo esse desenho assim tão minucioso, não é isso. Só que ele continua. Porém, cair no extremo oposto é fazer impressionismo. Isso é um exagero. E entre o impressionismo e a meticulosa reprodução de cada uma das partículas de um todo, há um meio termo apreciável. Então é isso, ele vai dizer, temos que usar alguma coisa do impressionismo, mas sem perder o desenho. Era sempre essa preocupação com o desenho. Então aqui só para voltar para vocês verem, e aí eu vou falar agora essa outra apreciação, que é desfavorável. As motivações das críticas negativas. A quantidade dos artigos que são contrários vai sempre permanecer estável, né? Tá vendo aqui, ó? 3, 1, 2, 4, 4, fica mais ou menos por ali, entre 1 e 4. Mas a motivação vai mudar. No final do século XIX e na década de 1900, a desconfiança vinha dessa novidade do impressionismo. Era uma coisa muito nova e muito estranha que eles não estavam acostumados. Falavam desse exagero e falavam do perigo de se descuidar do desenho. Mas, a partir de 1910, eles começam a diferenciar entre os impressionistas de primeira hora, que eram os bons, os autênticos, e os seguidores dos impressionistas no século XX, fossem franceses ou brasileiros. E aí eles começam a criticar esses, dizendo que eles não eram sinceros, que eles só estavam pintando daquele jeito porque eles queriam parecer originais.
Então, eles faziam um impressionismo acadêmico, uma arte exclusivamente técnica, sem significação espiritual. Então, a gente começa a ver aí que eles começam a fazer essa diferença. E aqui eu cheguei em umas tabelas em que eu listei o nome de todo mundo que aparece nos jornais, mas também numa exposição que aconteceu no Museu de Belas Artes em 1974 e numa exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna em São Paulo em 2017. Então, assim, essa exposição do Belas Artes era para comemorar o centenário do impressionismo, porque vocês devem sempre lembrar, a primeira exposição impressionista lá na França foi em 1874. E essa exposição do MAN de São Paulo, isso aí faltou aqui o C cedilha, é 2017, então uma exposição mais recente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ver os nomes que apareceram nos jornais, os nomes que participaram da exposição do Belas Artes e os que participaram da exposição do MAN. E aí, eu reparei que tinha muitas diferenças. Então, aqui nessa tabela, são os artistas que aparecem numa só dessas instâncias. Então, por exemplo, o Armando Viana, ele não foi citado nos periódicos, ele não estava na exposição do MAN, mas ele participou na exposição do Belas Artes, né? Tinha obras do Armando Viana lá. O Arthur Timóteo da Costa só apareceu, obra dele, na exposição do MAN, de 2017. O Belmiro de Almeida só no Belas Artes, e assim por diante, tá? Vocês já entenderam. Então, a gente vê aqui o Belmiro de Almeida, Carlos Oswald, Edgar Parreiras, Gastão Formente, Gustavo Dallara, Gutmann Bicho, Manuel Santiago, Paula da Fonseca, Pedro Bruno, Presciliano da Silva e Príncipe Gagari. Então, esses todos vão aparecer numa das listas. Já aqui são os artistas, tem 6 artistas que aparecem em 2. O Antônio Garcia Bento vai tanto fazer parte da exposição do Belas Artes quanto do MAN de São Paulo. O Green, ele vai aparecer nos periódicos e na exposição de São Paulo. O Castanheto, nas 2 exposições. O Henrique Cavaleiro, nos periódicos e no Museu de Belas Artes. E assim por diante. Só tem 5 artistas que aparecem sempre, que estavam mencionados nos periódicos, que fizeram parte da exposição de 74 e que, de novo, as obras deles aparecem em 2017. E são o Antônio Parreiras, o Eliseu Visconti, a Georgina de Albuquerque, o Lucílio de Albuquerque, era o casal, e o Mário Navarro da Costa. Então, aí eu comecei a pesquisar o que esses artistas disseram sobre o impressionismo, e vamos ver isso aí. O Visconti. Em 1926, o Angione Costa, que fez uma série de entrevistas com artistas brasileiros no ano de 1926, depois, isso vai ser publicado no livro A Inquietação das Abelhas, em 1927. Quando o Angione Costa pergunta para o Visconti, eu estou vendo ali que tem uns quadros seus, cada um é um estilo um pouco diferente, como é que o senhor se define? Qual é o seu estilo? E aí o Visconti vai dizer, eu sou presentista. O som está ruim, Érica, continua ruim? Não sei se a Érica escreveu ali que o som está meio ruim. Não sei se para todo mundo está ruim ou não. Está normal para o João? Está normal? Então tá bom, gente, eu vou continuar. Então, no caso do Visconti, voltando aqui, o Angione Costa chega lá no ateliê, vê uns quadros do Visconti e percebe que tem quadros de estilos diferentes. E aí pergunta para o Visconti, como que você se define? E o que o Visconti responde? Ele diz, eu sou presentista. A arte não pode parar, modifica-se permanentemente, agrada agora o que ontem era detestado. E ele continua, como ficar passadista? Né? Ainda o Visconti falando. Na impossibilidade de uma diretriz futurista, sejamos ao menos presentistas. O que é o que eu procuro ser, é o que procuro obscuramente ser. Então, o que a gente percebe aqui? 26. 4 anos antes tinha acontecido a exposição da arte moderna, né? A Semana de Arte Moderna em São Paulo. E os modernistas, eles sempre foram muito associados aos futuristas. Por isso que o Visconti fala aqui, na impossibilidade de uma diretriz futurista. Só que ele falou assim, eu não consigo ser futurista, isso aqui
Não tem como. Eu também não quero ser passadista, né, ficar no passado. Então, eu vou ser presentista. É uma forma que ele escapou ali, né? Ele não diz assim, eu sou impressionista, ou eu sou simbolista. Porque, na verdade, ele não era. Não era nem simbolista, nem impressionista. Ele era o Visconti. E ele vai absorver todos esses movimentos com os quais ele teve contato na França e criar a sua obra. Então, ele se diz justamente presentista. Esse tipo de pensamento do Visconti vai reverberar num dos estudantes dele, um dos seus alunos, que foi o Manuel Santiago. O Manuel Santiago vai escrever para o Visconti em 26 de agosto de 1930. Essa carta está lá no Museu Nacional de Belas Artes. E aí, um dos trechos que eu destaquei é o seguinte. O Manuel Santiago diz: pinto sem ideias preconcebidas de impressionismo, ou outra qualquer escola, e nem de coisas sabidas. Ou seja, quando ele mesmo sublinhou, tá vendo aqui, as sabidas. Quer dizer, eu não pinto a partir de uma teoria, eu não pinto a partir de uma ideia, eu pinto a partir, enfim, da minha arte e tal. Então, vocês reparem que ele está dizendo aí que ele não quer adotar nenhuma escola. Mais adiante ele vai dizer, respeito muito os valores e mancho procurando dar volume às coisas. Sim, para não cair no defeito dos impressionistas, que tudo perdiam na pesquisa da cor. Ou seja, a gente vê aqui na ideia do Manuel Santiago que é muito importante você ter o volume, você ter o desenho, e não ficar só com a mancha impressionista. Então, ele está absorvendo algo do impressionismo, mas ele não quer aderir totalmente ao impressionismo. Então, aqui a gente tem um dos quadros do Manuel Santiago, que, no caso, ele deu de presente para o Visconti. Hoje em dia faz parte da coleção do Tobias Sturdisher Visconti, que é um neto do Eliseu. Então, a gente vê isso aqui, né? Como ele tem uma pincelada que tem tudo a ver com o impressionismo, mas ele diz que mantém ainda reconstituir o volume das coisas. Agora, existe uma outra carta que o Visconti recebeu, que também dá uma pista, dá uma outra pista para a gente entender esse impressionismo do Visconti. Essa carta é de 5 de março de 1936 e foi escrita pelo Flecha Ribeiro, que era um crítico de arte, e ele vai dizer o seguinte para o Visconti, que no próximo mês, né, ainda no mês de março ou abril, na Ilustração Brasileira, ia sair um estudo dele sobre o impressionismo no Brasil. Pedia-lhe o favor de entregar ao portador um trabalho seu dessa técnica, com que seria honrado aquele estudo. Muito grato do amigo Flecha. PS é para tricromia. Então, tem duas coisas que eu acho bem curiosas nessa carta. Uma, ele pede para o Visconti entregar um quadro dele para o portador, né? Que ele mandou alguém lá para pegar, e ele vai reproduzir o quadro, então, para o jornal. Talvez ainda possa acontecer isso hoje em dia, mas eu acho que seria bem difícil. Eu acho que um artista ia pedir para o fotógrafo vir no seu ateliê para fotografar, porque para deixar o quadro sair, pelo menos assim, quando um colecionador empresta um quadro para uma exposição, o que acontece? Você tem que pagar um seguro da obra. Você não pode sair transportando obra de arte assim, sem ter o seguro. A gente vê assim, então, como era um momento bem diferente do que hoje em dia. E o segundo, então, é essa história da tricromia. Porque o que acontece? De fato, vai sair a reprodução. No caso, era em cores, né? Essa aqui foi a obra, Garotos da Ladeira, que foi pintada por volta de 1928. E na Ilustração Brasileira vai sair ela em cores. Isso aqui só não está em cores porque eu tirei do site da BN, Memória BN. Então, lá não tem as cores. Mas certamente era em cores, porque o Flecha Ribeiro disse. E aqui saiu, da coleção particular do autor, né? Está escrito aqui no cantinho. Ou seja, o Visconti atendeu esse pedido. Isso aqui é o artigo, que vai sair em abril, é realmente no mês seguinte. E o Flecha Ribeiro vai ser super favorável ao Visconti, ele vai falar desse pioneirismo do Visconti, desde 1900 introduziu entre nós as manifestações impressionistas, vai colocar essa reprodução. Aqui a gente está vendo o quadro, então, hoje em dia está numa coleção particular.
E o Visconti pintou isso em frente à casa dele. Ele morava na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. E aqui tem uma bica de água. Tá vendo essa mulher que está com uma lata? Ela está vindo aqui para encher de água, porque ela era da comunidade. É o início, né, da ocupação do morro ali. Então você vê essas pessoas simples que estão ali, essas crianças que estão com essas redes para pegar borboleta. E o Visconti devia ver isso todo dia. Era alguma coisa que ele estava ali convivendo e que toda hora vinha alguém para pegar uma água, com essas bananeiras, e que ele vai explorar, que eu acho que assim, as folhas das bananeiras são um personagem imprescindível aqui desse quadro. Né? Eu acho a composição desse quadro muito interessante também, a forma como ele divide. As personagens estão quase todos aqui embaixo, e depois quase que 2/3 do quadro é ocupado por essas folhagens. Então a gente vê, tem a pincelada impressionista, mas também é muito brasileiro. É uma coisa que ele está vendo ali, que ele está convivendo. E aquela história da técnica impressionista, né? O Flecha Ribeiro, me mande um quadro seu da técnica impressionista. E a gente entende, então, que o Visconti, mesmo que ele não se definisse como pintor impressionista, né? Que ele falou, eu sou presentista, ele considerava que alguns dos seus quadros eram impressionistas. Então, assim, ele não nega que ele tem essa influência impressionista. A gente pode ver aqui algumas publicações de outros países. Então, aqui seria o impressionismo britânico, o impressionismo americano, impressionismo na Rússia, impressionismo italiano, impressionismo belga, o impressionismo alemão, o impressionismo na Califórnia e o impressionismo no mundo. Então, assim, a gente vai vendo assim, como tem várias dessas publicações que vão se multiplicando, que mostram essa absorção do impressionismo nos vários países. E aqui no Brasil também isso vai acontecer. Aqui, continuando, ó. Esse aqui na Argentina, Malharro, aqui na Austrália. Esse aqui eu já não sei mais. Western Arts. Então, aqui, a gente vai encerrar essa... Deixa eu parar aqui a apresentação. E comentar o seguinte, a gente percebe que se a gente usar uma definição de impressionismo só como o impressionismo aconteceu na França, né? O que aconteceu na França? Os impressionistas, eles não vão expor junto com os artistas no salão. Né? Tinha o Salão de Belas Artes, que era o salão oficial, os impressionistas não vão fazer parte disso. Os impressionistas franceses vão se organizar num grupo e eles vão fazer exposições coletivas deles, separadas daqueles salões. E o que acontece com o impressionismo no Brasil? A gente vai ver que não existe um grupo homogêneo que se disse, nós somos os impressionistas brasileiros, mas existiram vários artistas que absorveram o impressionismo e que produziram obras aqui no Brasil que a gente pode considerar impressionistas. Porque, na verdade, assim, as diferenças, os nossos artistas aqui, que vão abraçar, de alguma forma, que vão se influenciar pelo impressionismo, eles são de gerações muito diferentes. Então, aqui eu não mostrei para vocês hoje, mas tem a Georgina, que eu poderia também ter colocado aqui nesses slides, que era 19 anos mais moça que o Visconti, a Georgina. E a Georgina é uma que vai se dizer impressionista. Ela vai falar, não, eu sou impressionista. Mas eles vão todos continuar expondo no Salão de Belas Artes, né, na Exposição Nacional de Belas Artes, na Exposição Geral de Belas Artes. Eles não vão deixar de participar das exposições oficiais. Então, essas diferenças aconteceram. Porém, é claro que esse movimento foi muito importante, no sentido de que ele vai penetrar, né, vários artistas, e na década de 20, nos jornais, vão falar muito bem desses artistas todos e comentar desse impressionismo no Brasil. Então, acho que assim, ainda há muito a ser pesquisado, mas isso aqui foi um primeiro recorte, uma primeira tentativa de refletir sobre esse fenômeno, e a gente vê como que, na verdade, assim, a arte brasileira ela não estava distanciada, né, do que estava acontecendo fora do Brasil. E como que esses artistas podem ter, talvez, transformado, aproveitado
de uma antropofagia aí, aproveitado algo que vinha de fora e criado uma arte nossa, ou de cada um desses artistas, misturando várias influências. Vocês gostariam de fazer algum comentário, ou sobre o que eu mostrei agora, ou sobre o que vocês leram no texto? Se quiserem, podem escrever também. Se quiserem, podem abrir a câmera. Bom, então eu vou parar de gravar e a gente pode continuar aqui conversando. Tá?